graves, estruturais, inclusive, fazer mais um trecho de túnel e, com isso, toda aquela região ali do Palácio de Cristal, da Catedral, do Palácio Imperial, toda aquela região central ali, a gente consegue resolver o problema de enchentes ali. Então, nós temos aí também recursos assegurados de 240 milhões de reais em Petrópolis, prevendo um reassentamento de cerca de 600 famílias e uma população beneficiada em torno de 71 mil habitantes em Petrópolis. Bom, resumo geral da ópera, né, entre recursos do FECAM, recursos do governo federal, do Ministério das Cidades, do PAC, nós temos uma previsão aí de investimento, parte já feito, parte em andamento, em licitação de R$ 1 bilhão na região serrana, isso para tratar apenas os rios atingidos nas enchentes de 2011. Então, para a gente ver o tamanho do problema, né? Quando você vai para as encostas, é exatamente a mesma coisa, né? A gente vai lá recuperar as encostas que ou caíram ou estão na iminência de cair, mas tem uma série de outras situações de risco que a gente não consegue chegar. Aí a data das licitações, então, tanto o Rio Bengalas quanto o Rio Santo Antônio, está marcado para 21 de dezembro, e se não houver nenhum problema com o Tribunal de Contas, no dia 5, quinta-feira que vem, a gente licita as intervenções lá em Teresópolis. Juntamente com as obras, a gente está fazendo licitação de projeto, de gerenciamento e de também trabalho social que tem que ser feito para fazer o acompanhamento de todas essas intervenções. Enfim, era um pouquinho essa prestação de contas, porque quando sai nos jornais é sempre que a gente não fez nada, que ninguém fez nada, que ninguém toma providência e que o risco continua. Infelizmente, a gente tem uma burocracia grande, né? Conseguir recursos é difícil, mas gastá-los é mais difícil ainda. Então, a gente tem que trabalhar muito, duro, nós não relaxamos desde o primeiro dia da tragédia. Eu posso falar isso do governador, do Pezão, os ministérios, a preocupação, lá o Ministério do Planejamento, todo mundo buscando, mas o sistema não é simples para se conseguir colocar esses projetos e fazer E todos imaginam o que é fazer o reassentamento na região serrana de 2.400 famílias. Mas vamos conseguir, né? Estamos aí persistindo e eu já falei que essa luta não tem jeito. Essa batalha a gente só vai vencer no final. Não adianta explicar tudo isso, né, para um jornalista, para nada disso, porque ele vai continuar dizendo que está tudo atrasado, está tudo errado. Obrigado. Bom, obrigado, Marilene. Queria chamar, então, agora o Rogério Feijó, representando aí a Secretaria Estadual e a UERJ. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, Guilherme, da direção do Clube de Engenharia. E a Marilene foi responsável por 2 momentos meus muito marcantes aí nessa poltroninha que eu estava sentado. Primeiro, quando ela falou que eu estava atrás vestido de Secretaria de Obras. Aí eu olhei para a minha blusa, eu estou com a cor da Secretaria de Obras, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas não foi nada proposital. E a segunda, quando ela falou sobre a intenção do secretário Mink de não ter os mapas de risco empilhados, né, enfeitando a mesa. E, infelizmente, lamentavelmente, é o que ocorre. E isso me deixou meio preocupado, apequenado até com a minha palestra, com a nossa discussão aqui, porque me parece que nós precisamos ter, na verdade, uma política de Estado com E maiúsculo. Quando a Marilene se referiu que o Estado gastou 80 milhões no terreno para fazer de infraestrutura, porque era o único terreno que tinha lá disponível de um japonês, e ele plantava a hortaliça dele nas argilas mole lá. Então, o terreno que se conseguiu era um terreno
muito custoso para ser ocupado pelas obras. Então a gente precisa ter um conjunto de ações. Os mapas sozinhos, importantíssimos, não podem ficar só elaborados. Muitos deles com precisão absurdas, demonstrados agora, através da internet, estão disponíveis lá, onde ocorreu o deslizamento já previsto desde 2007. Então nós temos que pegar, o que adianta uma obra de contenção, que o cara vai lá, volta e faz a sua cortina de parede do quarto dele, fecha os drenos. A ocupação, as faixas do rio, como foi dito aqui, mas depois tem invasão orquestrada, todos nós sabemos disso. Que faixa de rio? Vamos lá, a gente precisa dos votos. Então, nós somos muito pequenininhos ainda nesse negócio. Cada um fazendo a sua parte, mas temos que chegar no objetivo que é uma política de Estado de longo prazo. 10 anos, 15 anos, 20 anos, com responsabilidade civil. Porque senão o que vai se fazer, todo esse esforço que se faz a cada desastre, e eu sou testemunha disso, depois de diversos laudos, diversas vistorias, de diversos alertas, a sofisticação do Alerta Rio, os riscos estão instalados, todos eles. E os riscos instalados é mera questão de tempo para ocorrer. Não tem jeito. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é se afastar desse risco. Política de transporte, política habitacional, que não existe nesse país, o Minha Casa Minha Vida pontual, mas eu acho importante. Os municípios têm que ser ouvidos nos seus planos diretores, nas suas políticas de expansão. Estou estudando um caso agora lá em Friburgo, em que nós recomendamos que a população fosse deslocada, mas era uma área de incentivo fiscal para a explotação de indústria. Fica uma coisa estranha. Uma área completamente inadequada, um depósito de talos, que tem lá as indústrias na base. Então, essas ações todas, a gente tem que começar a convergir para um objetivo maior de política de Estado, senão todos os anos nós vamos estar aqui. Já estou com 52 anos, comecei em 88, junto com a Marilene, junto com o Ricardo Dossi, e estamos fazendo a mesma coisa, estamos aqui discutindo, fórum após fórum, as mesmas coisas. Porque os mapas ficam na mesa dos prefeitos, as obras não têm manutenção, os canais não têm manutenção, isso tem que ter responsabilidade. Enquanto não tiver responsabilidade civil sobre as ações das pessoas que governam e que são gestores dessas questões, não dá. Então, educação, transporte, essas coisas todas ali, habitação, está tudo envolvido. E eu estou meio pequenininho com a minha palestra, eu peço à organização que nunca me coloque depois do Ricardo e da Marilene, porque falar depois desses dois é muito complicado. Mas, como eu estou aqui representando a Secretaria de Obras, eu vou contar a minha história. Na verdade, isso é um enredo, né? Depois que eu vi que eu não fiz uma palestra, fiz um enredo. Então, vamos ver se eu consigo ficar nos 15 minutos aí. Então, já foi falado aqui, eu omiti 100 mortos, eram 1.000, alguém falou 1.000, não foi de propósito. Não foi nada proposital. Mas foi uma tragédia de grandes proporções. Os números de desabrigados estão entre 10 mil e 20 mil, aí eu fui mais econômico um pouquinho, mas cerca de 1.000 mortos e 191 desaparecidos, esses eram os números que eu achava que eram os oficiais. E nós estamos tratando disso aí. Isso não tem. O sujeito não podia estar morando ali, de alguma maneira. E isso não é gestão de risco, e nem é Alerta Rio, não é INEA, não é Secretaria de Obras, isso é uma política de Estado, cara. E as coisas ficam complicadas. Foi uma tragédia de grandes proporções, e esse é o retrato. Eu cheguei lá no segundo dia. Infelizmente, meu companheiro Nelson Merim está dando prova na universidade, veio aqui falar comigo, não estava aí. Eu cheguei lá no dia da tragédia, e uma comoção muito grande, muito complicado de tratar, não se sabia o que fazia, e a gente ficou lá, meio perdido, como todo mundo, diante do que nós vimos, né?
desde esse tipo de ocorrência de mobilidade urbana, o sujeito não conseguia ir para lugar nenhum, não tinha o que fazer. Até os deslizamentos colossais que foram observados, todo mundo já viu essas figuras, não adianta ficar repetindo. E conviver com isso. 1 milhão de desabrigados, água bom, enfim. As pessoas querem saber quanto ia custar para recuperar. Pô, preste atenção, pô, vamos primeiro fazer outra coisa. É sempre a pressa, sempre o assodamento, é sempre as coisas. Por quê? Porque não teve o background, não teve antes. É sempre depois. E não adianta, daqui a 4 anos nós vamos estar aqui. Eu vou estar com 56, depois com 60, depois com 70. Não vou chegar, sei lá mais quanto. Enfim. Então, quando foi determinado pelo meu presidente, eu então na GEL Rio, é uma história, a história da minha vida. Eu então na GEL Rio, o presidente determinou que eu fosse colaborar com as ações emergenciais, eu e meu companheiro Merim, e nós chegamos lá, olhamos para um lado, olhamos para o outro. Eu viajei numa viatura do Corpo de Bombeiros e não sabíamos o que fazer. Fazer o quê? Então, a primeira, obviamente, ação era o resgate às vítimas, né, defesa civil, e recuperação da funcionalidade urbana. Então, a EMOP, lá com o Ícaro, gerenciando, e o Pezão, que assumiu aquela gestão toda, estavam preocupados naquele momento, não poderia ser diferente, de fazer com que a cidade voltasse a funcionar. Tá certo? E, paralelo a isso, eles queriam uma estimativa de o que teria que ser feito para recuperar as condições de segurança mínimas nas cidades, nos 7 municípios. E foi então que a minha vida começou eu não sei bem, eu realmente não tenho identidade. Minha vida começou a mudar nesse momento, porque o presidente da EMOP pediu a mim e ao Merim: vocês voltem para GEL Rio, pega todo mundo lá, vem para cá, me ajuda a ver o que tem que fazer aqui, as obras de recuperação. Então eu falei: peraí, não tem condição, a GEL Rio tem lá seus afazeres, não tem equipe para isso, para atender lá e cá. E foi aí que nós começamos com o presidente da EMOP, de formar um grupo de trabalho que seria coordenado pela GEL Rio, naquelas circunstâncias, mas que teria que contar com a ajuda das empresas, de alguém para trabalhar lá, que tivesse disponibilidade. Então, a Geomecânica coordenou um grupo de empresas, a Concremate coordenou outro grupo de empresas, a GEL Rio ficou sobre esse pessoal todo, discutindo soluções, discutindo condições de recuperação, para que se pudesse, de uma maneira mais ou menos coerente, um custo de recuperação daquela história toda, que todo mundo estava preocupado com isso, e foi designado a GEL Rio colaborar com o Estado nessas circunstâncias. E assim foi feito. E foram levantados aí 637 pontos, né, aproximadamente, de encostas e de pontes também, pontes outros tantos. Eu estou me detendo aqui na questão das encostas. E nesses slides, nessas vistorias técnicas in situ, por helicóptero, por foto, muitos, não deu para ir a todos, muitos foram de foto mesmo, reunia-se nas empresas, reunia lá na GEL Rio, e nós, de uma maneira geral, interpretava aquela situação e canalizava para uma situação possível de solução, e era feito um orçamento estimativo de cada uma dessas ocorrências. Então foi aí que começou a minha interface com o Estado. Então eu alimentava lá o Ícaro com informações de custo, alimentava o Ícaro com informações de infraestrutura, ele me cobrava na GEL Rio, a GEL Rio me cobrava minhas ações da GEL Rio, eu não sabia mais o que estava fazendo, e foi assim para os 7 municípios, aí Teresópolis, e aqui um exemplo do município de Petrópolis. Todos os pontos levantados naquelas circunstâncias
convergiu para um número que se precisava ter de custo de recuperação, tanto de encosta quanto de ponte. Bom, e aí a coisa evoluiu, diante do volume das informações. O Ícaro é egresso da UERJ, né, foi aluno da UERJ, com muitos vínculos, muitos laços lá, e numa dessa discussão surgiu a ideia de se fazer um banco de dados que pudesse abastecer de informações a Secretaria de Obras, para que eles pudessem utilizar como um gestor de ações. Nessas circunstâncias, foi firmado o primeiro convênio, né, entre a Secretaria de Obras e o Governo do Estado, e a UERJ, em que, está até desatualizado esses números, em que foi proposto colocar todos os dados no banco de dados, tudo que era informação relativa ao evento, seja da UERJ, seja do consultor particular, seja dos órgãos públicos, seja de onde fosse, disponibilizados, nós metemos lá dentro que amanhã ou depois, e agora já está servindo muito para nós estamos agora utilizando essa memória para as decisões que nós estamos tendo aqui para frente. E aí está a cara do banco de dados, tudo já referenciado, né, ponto, né, a unidade é ponto, com as disciplinas encosta, rios e canais, infraestrutura, rodovias, habitações, enfim, uma série de informações que vai criando, a demanda da secretaria aumenta, a gente insere e assim nós estamos caminhando. A consulta é muito simples, muito fácil, é Java isso aí, você entra numa janelinha, vai clicando, tem fotos, tem tipo de ocorrência, um relato rápido do que foi, o número de mortes, enfim, uma série de informações relativas a cada um daqueles 600 e poucos eventos que foi cadastrado e levantado naquela época. Está aí, é um exemplo de ponte. Vocês estão... acredita, eu vou ler aqui alguma coisa. Bom, mas é pontes e tal. Mas o que é mais importante aqui é que nessa circunstância nós já tínhamos estimado cerca de 1,5 bilhão, que foi o número que foi levado lá para a Secretaria de Obras e foi para o presidente. Os relatórios gerados por esse pool de empresas aí, coordenado pela GeoRio, as contenções giravam em torno de 1,5 bilhão e as pontes mais uns 700 e poucos milhões para a recuperação. E isso virou a verdade, e a partir daí a corrida